Boa noite, todos bem-vindos. Boa noite, pessoal, começando a acessar. Boa noite, por favor, pessoal, deem um ok, um 10 para mim aí no chat, se tiver tudo legal para vocês, de som, imagem. Bacana, Márcio, boa noite, tudo bom? Boa noite, Pedro, grande Pedro, Miguel, Aurílio, boa noite. Adalberto, Fabiano, boa noite, boa noite. Jesus, Wesley, Marcos, Diego, boa noite a todo mundo. Michael. Fico, boa noite, tudo certinho aí? Manda aquela água de coco clássica. Legal, boa noite, boa noite. Legal, então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre avaliação de robôs e de portfólio, né? Como que a gente avalia um robô? Para saber se a gente cogita usar ele, eventualmente se é um robô comercial, comprar aquele robô ou não, e para utilizar, né? E como pensar também em termos de seleção para portfólio, tá? Porque muitas vezes você pode ter, por exemplo, o robô A, e aí tem um robô B que também é interessante, mas ele é muito parecido com o robô A. Então, talvez vale mais a pena você procurar outro robô para fazer um portfólio mais diversificado, porque, digamos assim, adquirir, por exemplo, mais um robô parecido com aquele que você já tem, né? Então, por isso que a gente não pode pensar só em robô, a gente tem que saber avaliar o robô individualmente, mas também tem que pensar como que ele vai agregar para a gente no portfólio aí como um todo, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Aqui tem uma conta de testes, né? Então, é uma conta que está no negativo e tende a ficar no negativo mesmo, porque tem muito robô rodando aqui, muita coisa em teste, né? Que é, na verdade, essa conta aqui, ó, olha a quantidade. Conta real, para a gente simular tudo em ambiente de conta real, rodando tudo aqui junto, né? E com isso a gente consegue criar um histórico e avaliar cada um dos robôs individualmente. Para isso a gente usa o MyFXBook, que é um robôzinho que a gente liga na conta e ele coloca todas as informações na página aqui para a gente de forma clara, né? Então aqui vai ter trocentos robôs e aí eu posso vir aqui e selecionar o robô que eu quiser, né? Vamos começar por um robô comercial. A gente chama aqui robôs próprios, os robôs, na verdade, para o aluno, para o cliente, todos são comerciais, mas os robôs que a gente desenvolveu, a gente chama de robôs próprios e robôs comerciais, os robôs de terceiros, né? Tem um robô muito interessante que se chama Diamond. Eu vou filtrar ele aqui. Então, esquece todo aquele que tinha na conta, ele vai agora selecionar só esse robô. Então, simulando aqui um depósito de $100, né? A gente roda tudo aqui com lote mínimo 0,01. O curva é bem interessante, ele fez 180 de agosto até agora. Ele fez 180% de lucro com 37% ao ano, 10% ao mês, média, né? Um único robô. Vou botar em porcentagem aqui. Ele teve um março fenomenal. Abril perdeu um pouquinho,
Ele começou mal, né? Agosto e setembro indo mal, depois teve um outubro fenomenal, perdeu um pouquinho em novembro, foi muito bem em dezembro. Então, é um robô aí bem interessante, né? Vamos analisar agora em pips. Para quem não sabe o que é pips, essa coisa toda no mercado de Forex, eu mandei por e-mail para vocês, tem ali no e-mail o link do curso gratuito, onde a gente ensina toda essa parte técnica, né, de Forex, o que é pip, lote, essa coisa toda. Você vai entender o conceito aqui pela aula, mas caso você não saiba o que significa, depois você vai lá dar uma checada no nosso curso gratuito técnico, né, que ensina a parte técnica. Então, alguns critérios fundamentais, né? Número de trades, quanto mais trades, melhor, porque valida estatisticamente, acima de 32 começa a ter validação estatística, acima de 50 começa a melhorar, acima de 100 já é bem mais confiável, né? E também, quanto mais opera um robô, maior a chance disso, que ele seja bom, de ele ter uma curva de crescimento de capital, ou equity curve em inglês, que a gente usa muito termo, como você pode ver aqui, mais suave, né? Porque se um robô opera só uma vez por mês, e ele, por exemplo, dá 12 ordens por ano, e ele errar 6 ordens seguidas, ele vai passar 6 ordens, 6 meses perdendo, seguidos, e digamos que ele precisa acertar 6 ordens para recuperar isso tudo. Se ele acertar 6 seguidas, ele vai voltar para o 0 a 0, ou seja, um robô que opera bastante, ele tende a se recuperar mais rápido. Seus períodos de drawdown são períodos de perda. A drawdown é o quanto caiu. Chegou a cair 37% no seu pior momento, provavelmente aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, número de trades para ter validação estatística. No mercado de Forex, especificamente, mas o mesmo válido se for pontos em índices ou, enfim, aí vai ser em valor tipo de centavos ou real ou dólar em ações. É a ideia é sempre a mesma, né? O acumulado de pips ou de pontos. Atualmente a gente está falando muito de Forex, que é o nosso foco principal. Em breve a gente vai ter bastante novidades aí, depois eu vou falar mais disso sobre robôs para índices, ouro, petróleo e outros ativos. Né? Average win, média de ganho. Tá? Quando ele ganha em média 12,5 pips. Quando ele perde a average loss, ele perde em média 23. Idealmente, o average win tem que ser melhor que o loss. Né? Muito se fala aí, tem que ser 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Isso aqui prova que não é necessário isso. É muito bom quando você tem 2 para 1, 3 para 1. Mas não é necessário. Porque quando você tem, logicamente, um average win pior que o average loss, você consegue um índice de acerto mais alto. No caso, esse robô tem 75% de acerto, ou seja, 70 de cada 4 ordens, 3 são positivas. Né? Então, é bem alto. Você não vai conseguir isso, um robô que quando ganha 2, quando perde 1, acertar 75% das ordens. Então, ele vai ter uma taxa de acerto bem mais baixa. A gente vai mostrar outros exemplos aqui. Mas importante essa relação entre taxa de acerto, average win e average loss. Tá? Se a matemática fecha, acabou. Né? O resultado está aqui. E aqui é resultado só de agosto para cá, a gente usa esse robô há 5 anos. Tá? É porque está nessa conta aqui que a gente tornou pública de teste para os nossos alunos em agosto, mas a gente já roda há muito tempo. Tá? Então é um robô que a gente conhece muito bem. Algumas coisas que vale a pena analisar. Worst trade, o pior trade de todos, até agora perdeu 147 pips, o melhor ganhou 100. Average trade length, a duração média das ordens, 4 horas e 1 minuto. Ordens bem curtas de day trade, né? Profit factor, soma todo o lucro, soma todo o prejuízo e divide o lucro pelo prejuízo. Se der positivo, vai ser acima de 1. Idealmente, a gente usa acima de 1,2. Tá? A gente não procura usar robôs nos portfólios abaixo de 1,2. Standard deviation, quanto mais alto, mais oscila. Eu desvio padrão. Né? Até 4, 5 é legal, acima disso pode ser viável, mas começa a ficar bem alto.
E o expectancy é quantos pips faz em média por ordem. Por ordem, na média, ele ganha 3,5 pips. Tá? Idealmente, isso aqui deve estar acima de 2. Tá? Outro pré-requisito que a gente utiliza. De modo geral, né? Às vezes tá 1,9, mas todos os outros números tá bom, a gente abre uma exceção. Profit Factor tá 1,18 e não 1,2. O resto tá bom, a gente pode abrir uma exceção, mas de um modo geral é isso. Né? E claro, a Equity Curve não ser muito feia. Né? De certa forma, o desvio padrão mede isso, mas né, a gente não vai querer 2 meses absurdamente lucrativos e depois só perdeu. Porque pode ter acontecido algo naqueles 2 meses atípico que favoreceu muito esse robô, mas depois ele não vai ter essa consistência toda no mercado. Outra coisa importante, não dá para olhar só o último mês ou os últimos 2 meses. Eu vejo muita gente fazer isso. Ou as últimas. Olha um resultado muito curto, não tem validade estatística e o que importa não são só os últimos trades. Né? Se você olhasse esse robô aqui, ó, vamos pegar 3 de outubro. Esse robô aqui que fez, sozinho, 180%. Sozinho. Né? Qual é o investimento que dá isso? É difícil, né? Vamos botar aqui 3 de outubro. Perdeu 28%. Perdeu 273 pips, 83 ordens. 2 meses negativo e um levemente positivo. Claro, ainda no dia 3 do mês, né? Se olhar isso aqui, você acha que isso aqui não presta. Né? O Profit Factor está negativo, é abaixo de 1. Expectância negativa. Você tem que dar tempo para o EA trabalhar. Esse é um grande exemplo. Tá? Você tem que dar tempo para o EA trabalhar. Não tem EA que ganha sempre. Tá? Simplesmente não existe. Por isso que a gente usa portfólios. Tá? Porque não tem EA que ganhe todas as condições de mercado e não tem nenhum EA, obviamente, renda variável que vai ter ganho futuro garantido. Né? Beleza. Deixa eu puxar agora um outro robô. Em seguida, eu já vou olhar o chat aí. O Fernando falou, o Diamond 1 que eu achei só deu 6%. É importante você vir aqui no Custom Analysis e colocar 100 aqui, tá? Porque a conta roda lote 0.01. Então, a gente roda no 0.01 para cada 100 dólares. Como a conta tem 2.600 dólares, vai dar uma porcentagem muito pequena de ganho e também de drawdown. Então, beleza. Vamos pegar um robô aqui, ó. Um robô próprio agora, um robô nosso. Super Smooth 117.302. Aí a gente, a nossa linha de desenvolvimento aqui, a gente tem um número por sequência de robôs, porque a gente desenvolve robôs em família. Então, tem vários robôs, tem vários Super Smooth em vários pares de Forex diferentes. Às vezes é uma diferença, o setup base é o mesmo, mas às vezes uma saída é diferente, um filtro é diferente. Um, por exemplo, só opera a favor da tendência, outro opera tanto a favor quanto contra. Então, tem várias possibilidades. Tá? Então, está rodando aqui desde dezembro, fez 76%, 14% só de drawdown, 89 ordens, 750 pips. Esse a gente vê, ó, average win 39, average loss 24. Né? Quando ganha em média ganha 39, quando perde média 24. Né? Dá mais ou menos um pouco mais de 1,5. Né?
mas, obviamente, a taxa de acerto não vai ser tão alta, 52%. Ele acerta um pouquinho mais da metade das ordens. Average Trade Length, as ordens duram em média 21 horas e 9 minutos, lembrando que o mercado de Forex é 24 horas, então é quase que de um dia para o outro, é quase um swing trade. Melhor ordem ganhou 95, pior perdeu 67. Profit Factor bem alto, 1.7. Standard Deviation 4.13, ainda está bom. Expectancy bem alto também, 8.4 pips em média por ordem. Curva ok. Aqui resultado em pips. Único mês negativo, dezembro, está rodando aqui nessa conta desde dezembro. A gente roda antes, meses antes, em testes, em outras contas, quando a gente está desenvolvendo, mas aqui já tem aí 7 meses de resultado. Olhando em porcentagem, bem estável. Basicamente é isso. Agora, isso em termos de aprovação, né? Agora eu vou dar um exemplo de algumas nuances que vocês têm que tomar cuidado, tá? Marcelo, mostra o resultado do Puma até agora. A gente está desenvolvendo agora também em outras plataformas, e aí é um pouco diferente. Mas o Puma é um robô novo de seguidor de tendência que vai começar a rodar nessa conta, e espero que amanhã, tá? A gente tem a perspectiva aí de até amanhã já colocar para rodar. Acho que é bem promissor aí, não vamos comemorar antes da hora, mas acho que vai ser um EA bem interessante aí. Deixa eu botar aqui, ó, Wall Street Forex. Aqui é um robô comercial. Algumas nuances que você tem que fazer, tá? E eu estou falando aqui do mercado de Forex, que nesse momento é onde a gente mais está focado, que a gente já tem mais coisa pronta, mas o mesmo conceito, você opera robôs para mini índice aqui no Brasil, aí no Brasil no caso, se você está avaliando outros mercados, é o mesmo conceito, vale para tudo, tá? Primeira nuance, tá? Tem esse aqui, ó, Wall Street. Esse robô aqui é bom, tá? A gente usa ele é um bom robô. Mas ele é um combo, vem um monte de robô junto, tá? Ele tem alguns que são bons, alguns que são ruins. Mas é um dos robôs que a gente utiliza, ele é muito bom. Mas ele tem alguns, por exemplo, aqui, ó, Wall Street Gold, um robô deles para operar ouro. Você olha essa curva maravilhosa, né? Eu vou ver se eu consigo puxar pelo Magic Number. A gente rodou isso aqui pra gente. Tem uma nuance aqui importante. Acho que não vai ter aqui, acho que o Juvenal apaga. Eu não consigo localizar agora aqui porque já foi apagado. Mas a gente rodou nessa conta teste aqui. Você quer ver se eu botar aqui só ouro? Ó. Aqui, ó. Foi bem ruim o resultado, né? Bem estável e negativo. Esse robô aqui estava rodando, tá? Então, por que para ele está positivo e para a gente está negativo? Tá? A principal explicação é que estão rodando seguindo uma conta demo.
E ele é um robô muito scalper, né? Ou seja, as ordens, o ganho são muito pequenos em média. E aí no mercado real, onde você tem um spread que varia, né? Você tem slippage, que é o atraso, escorregar ou executar uma ordem e tal, ele meio que come o lucro. Tá? Então tem robô que só funciona em conta demo. Tome muito cuidado com isso. Tá? Só funciona em conta demo. Esse é um deles. Tá? Outra coisa aqui, Wall Street Recovery. O que é essa linha amarela? A linha vermelha é o capital, a curva de crescimento de capital de ordem fechada. A amarela é de ordem em aberto, chama Equity Growth. Né? E aí, o que acontece? O que houve aqui? Ele fez uma espécie de grid, ou seja, se, por exemplo, entrou comprado, o mercado começou a cair, ele foi deixando as ordens, depois comprava mais uma e esperou, fez um preço médio, esperando o preço dar uma retomada. Quando retomou, ficou positivo, o conjunto de ordens ele fechou. Só que nisso ele levou um drawdown de 36%. Né? E aí, por que isso é um problema? Primeiro, que isso aqui poderia ter continuado, ido para 40%, 50%, 60%, 70% de drawdown, eventualmente até ter quebrado a conta. Outra coisa é, olha a rentabilidade média, 3%. Né? Então, é muito risco, porque tu corre o risco de cair fora do mercado, se a coisa for muito contra. Não é que 3% ao mês é pouco, 3% ao mês é muito bom. Mas é muito risco para fazer 3% ao mês. Né? Como eu tinha mostrado, se você pegar de dezembro para cá, aquele robô que eu tinha mostrado, Super Smoother, no DCHF, tá sem aqui. Ou seja, ele fez 9% ao mês com um drawdown máximo de 14%. Sendo que ele não corre, abre uma ordem por vez e toda ordem tem stop loss. Então não corre o risco do dia para a noite ele fazer um drawdown desse aqui. Isso aí aconteceu em poucos dias, o drawdown. 10 dias, 15 dias. Então é muito mais seguro. Né? Então, ou seja, não vale a pena usar isso aqui, pessoal. Tá? É muito risco para pouco retorno. O mais importante em trading é a gente continuar no jogo, a gente ter probabilidade, expectativa matemática positiva, ou seja, ter estratégias, expectativa matemática positiva, validadas estatisticamente. Claro, futuramente o mercado pode mudar, a gente nunca tem 100% de garantia, por isso que a gente usa portfólio, por isso que a gente está sempre desenvolvendo novas estratégias. Mas, renda variável não tem retorno garantido, mas o que a gente pode fazer no mercado é colocar a probabilidade a nosso favor. E aqui a gente não está colocando a probabilidade a nosso favor, porque a gente pode quebrar e cair fora do jogo a qualquer momento. Né? É importante a gente, quando perder é um ponto que é normal ter momentos ruins no mercado, mas a gente não pode perder demais a ponto de a gente cair fora do jogo. A gente tem que continuar jogando. Para quando a coisa reverter a nosso favor, a gente está lá. Então é outra nuance. Mesma coisa aqui, ó. Wall Street Asia é outro robô deles, que é muito bom, que a gente utiliza, mas com grid. Grid, ou seja, ele faz esse preço médio. Então, ou seja, dá esses picos de drawdown. Mesma coisa, 1,46 ao mês com 9 de drawdown. É muito drawdown para pouco ganho. Tá? Não compensa esse risco. Então, aqui mais um exemplo. Né? Então, ou seja, e outra, imagina que 5% ao mês está muito bom. Mas imagina você aqui com 62% de drawdown. Você tem 10 mil numa conta, de repente a conta tem 3.800, aquele monte de ordem aberta.
você não aguenta também psicologicamente isso aí. Fora o risco, se fosse um pouco mais, poderia ter quebrado a conta, né? E faltado margem para operar, a corretora encerra as ordens automaticamente. Então, é isso aí. Tu vê que essa conta é real. Já aquela de ouro é demo. Porque né, aquela malandragenzinha, esses são sérios, tá? Os desenvolvedores, sérios assim, né? Eles fazem realmente um bom trabalho e tal, mas de vez em quando eles forçam um pouquinho se tu botar aquele de ouro, como a gente botou em conta real, não vai, tá? Então, são algumas nuances muito importantes que você precisa na hora de montar, de escolher o que você vai operar, né? Então, isso aí é bem importante. Eu vejo muita gente, às vezes, colocando o robô, olha ali o resultado, só se é positivo, tá bom? Ou foi bem nas últimas semanas, é o suficiente. E precisa de uma análise mais estatística aí, mais completa, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre portfólio, né? Aquilo que eu estava falando de a gente juntar isso tudo e operar junto, né? Então, como ver isso aí do ponto de vista do conjunto, né? Quanto mais estratégias, é o santo graal do Ray Dalio, grande Eduardo Heron, boa noite, pessoal. Quanto mais estratégias não correlacionadas, melhor. Melhor vai ser o nosso resultado, né? Porque estratégias que são boas, mas que não necessariamente ganham ou perdem no mesmo momento. Então, uma compensa a outra. Quando você tem 10 estratégias, de repente você tem 6 ganhando, 4 perdendo, 7 ganhando, 3 perdendo. Em alguns momentos, 7 perdendo, 3 ganhando. Mas, no mínimo, ajuda a dar uma equilibrada. Já que, lembrando, nenhum robô ganha sempre, né? Então, você sempre tem que pensar em como juntar tudo isso. Outra coisa, erro comum que eu vejo, quem está começando, opera com um robô. Entendeu? Vai lá e busca, achei um robô bom aqui. Isso dificilmente vai para frente, tá? Por quê? Você pode ir para frente no curto prazo, porque você pode pegar um robô, selecionar um robô que de fato está num bom momento e nos próximos 6 meses vai performar bem. Mas depois ele vai afundar e aí você vai ficar sem saber o que fazer, né? E você não tem como saber quando ele vai afundar ou quando ele vai ganhar, né? Então, basicamente, você tem que saber montar isso aí, equilibrar isso aí num portfólio. Deixa eu fechar aqui. Aqui alguns dos nossos portfólios principais. Um chama Top. A gente bota aí as top estratégias que a gente tem em mãos para rodar juntas. Ele acabou de fazer um novo topo histórico aqui, né? Chegou a ficar mais positivo em ordem aberta, retornou um pouco. É muito bom sempre quando a gente sai de um drawdown, né? Porque, por exemplo, fez um pico aqui, entrou em drawdown, passou esses dias todos em drawdown, que chegou a 96%. Só quando fez aqui 98, dia 11 de maio, ou seja, fez um pico dia 14 de abril, ficou quase um mês até fazer um novo pico. Depois deu mais uma subida, fez um pico aqui dia 15 de maio e entrou em drawdown. Aqui hoje acabou de sair desse pico, 117. Então, aí 18, 19 dias depois, né? Então, isso é assim mesmo, né? Mas um resultado muito bom. Aqui é sem filtro, sem nada, é a própria conta, né? Desculpa. 117% desde março, já meio para final de março. 36% ao mês com 17% de drawdown. Aqui é do portfólio todo, né? 459 ordens, 60% de acerto, 27% quando ganha, 27 pips quando ganha, quando perde em média 35. Em média, as ordens duram 13 horas e 32 minutos. Profit Factor 1.22, Expectancy 2.4. Né?
Resultado fenomenal, né? O que a gente faz aqui? Né? Aqui é um outro portfólio, HF, High Frequency, estratégias que operam mais curtas, a 9 horas de trade lente. 188 ordens. Average win 16, average loss 20. 62% de acerto. Profit Factor 1.37, expectância 2.6 pips. Né? Esse aqui começou em abril. Não, desculpa, abriu a conta. Começou 4 de maio. Então, fez um mês agora, né? Fez 44% em um mês aí. Com 13% de down, né? Muito bom. O que a gente procura fazer? Busca botar estratégias não correlacionadas. Né? Que nem a gente viu a estratégia ali do Diamond GBP/USD, não tem nada a ver com o Super Smoofer ao DCHF, que não tem nada a ver, por exemplo, aqui com o Super Smoofer no Euro-Yen. Um não tem nada a ver com o outro. Né? Robôs completamente diferentes que fazem ganhos e perdas em momentos diferentes. Aqui é um daqueles que eu estava mostrando ali do Wall Street Ásia. Tá? Por exemplo, ele aqui, ó, rodando junto o SDCAD, Euro GBP e GBP CAD. Estado bem interessante, ó. 89 ordens. Estado muito bom. É um bom robô, tá? Só que abre uma ordem por vez com stop, ou seja, aquele pacote todo ali a gente usa só uma parte do que vem. Esse aqui é um robô bem interessante, que está com uma ordem bem interessante aberta agora. Metafor 11.914 USD Yen. Olha, average win 93, average loss 34. Próximo do famoso 3-1 que as pessoas buscam tanto. Só que olha o que acontece com a taxa de acerto, vai lá em 35%. É um bom robô, é um ótimo robô. Profit Factor 1.46, expectância bem alta, 10.9. Mas eu gosto de mesclar estratégias assim, com estratégias com taxa de acerto mais alto e average win loss não tão bom. Não sei por que se criou aí no Brasil essa coisa que tem que ser 2-1, 3-1, senão não presta. Isso aí não faz sentido. Tem robô bom assim, mas também tem bom robô bom diferente. Tá? Vê que eles ganham e perdem em momentos diferentes, né? O que ajuda a criar uma curva assim, como essas aqui, que já são um portfólio tudo junto, mais suaves. Esse aqui é interessante, é o Hulk Eurocad. E aconteceu uma coisa recentemente com o Hulk EuroSAGF, bem interessante também. Então, vê que tem um bom resultado, 30% de dezembro para cá só. Vou botar aqui desde agosto. 36% de setembro para cá. Passam todos os critérios, né? A expectância 25,7, bem alto. Média duração das ordens 3 dias, ou seja, é um swing trade, não é um day trade. E aqui, ó, em fevereiro, ele passou por uma sequência bem ruim até início de março. Né? Se a gente olhar no gráfico, o Eurocad, que é o par que ele opera, aqui está no gráfico H1, mas se a gente botar no gráfico diário, a gente vai ver que ele vinha super calmo, super tranquilo, claro, de vez em quando dá umas puxadinhas e tal, mas quando chegou aqui em fevereiro e março, ele deu uma guinada para baixo, depois uma guinada para cima. Depois agora estabilizou com alta volatilidade, mas estabilizou. Isso aqui é no auge da crise, né? Então, vejo que houve uma mudança drástica no mercado, ele opera a reversão à média, usando o RSI, ou Índice de Força Relativa, IFR. E aí, o que aconteceu nesse período? Ele começou a levar stop.
Depois que a coisa lá para cima normalizou um pouco, aqui, ó, aí ele voltou a ganhar. Né? Então, ou seja, muda a condição de mercado, pode mudar o resultado do robô, para melhor ou para pior. Né? Se há uma mudança drástica. Então, tem que estar atento a isso. Né? Outro robô, esse a gente interviu hoje, aí para quem é aluno, já acompanhou, Hulk Eurus HF. Bom robô também, ganho mais modesto, mas de março para cá piorou muito. E voltou a piorar agora, tinha dado uma melhorada, voltou a piorar agora em junho. A gente vai no Eurus HF, no gráfico diário, a gente via mercado caindo, mas mercado indo e voltando de forma tranquila, também é um robô de reversão média. De lá para cá, como aumentou aqui a volatilidade, aqui mais ainda. E aí ele está perdendo performance, hoje a gente desativou ele de vez, temporariamente, né, dos nossos portfólios. O Banco Central da Suíça também informou que ia intervir no CHF para baixar o valor dele, ou seja, o euro CHF está subindo, significa que o CHF está caindo em valor, né, em relação ao euro. E realmente está intervindo e a gente está vendo aqui a queda do CHF, né, que significa aqui no caso a alta do euro. Acontece, é aquilo que eu falo, você sempre tem que pensar em portfólio, se alguma coisa estranha está acontecendo com a estratégia, deixa ela temporariamente desligada. Né? É o que a gente faz. Como mais uma vez, nenhum EA ganha sempre. Né? Já nessa alta volatilidade, por exemplo, o que eu mostrei ali agora há pouco, o Metafor, o STIN, está com uma ordem bem bonita aqui. Ó. Entrou nesse rompimento aqui, veio, quando chegou aqui em cima, ele trouxe o stop para cá, e agora ele trouxe para esse último fundo aqui, está aqui em cima, né? 121 pips positivo a ordem. Então, é um EA que numa alta volatilidade se beneficia. Né? Então, cada EA vai ter aí a sua característica. Né? Aqui até algumas operações de ordem real. Ó. Diamond, está positivo, cadê o Diamond? GBPUSD. Operação curta, ó. Mercado caiu, ele entrou comprado, esperando um retorno curto. Wall Street, aquele que eu mostrei ali também, só que não aquelas versões ali que eu mostrei, a que abre uma ordem por vez. Bem parecida a ordem ó, de compra no euro-dólar. E uma ordem aquele A que eu mostrei ali também, Super Smooth ao DCHF. Ontem ele acertou uma ordem linda, pegou essa alta quase toda aqui. Agora ele entrou ao contrário, entrou vendido. O stop estava aqui em cima, ele já reduziu para cima dessa mínima aqui. Por enquanto está negativa, né? Vendeu aqui, o mercado foi, voltou, foi, está aqui 20 e poucos pips negativo. Vamos ver se ele cai, nosso take profit, nosso gain está aqui embaixo. Essa é a conta que é essa aqui do top. Né? Essa conta aqui, ontem ela fez um pico aí. E é isso aí. Algumas perguntas. Deixa o AUDCHF ativado? Sim. Tá? Por quê? Vou pegar só o Super Smooth AUDCHF. Embora esteja havendo intervenção do Banco Central Suíço, que a gente vê aqui, ó, que ele continua indo bem. Ontem, né, acertou aqui uma ordem de 95 pips. Está positivo em todos os meses. Foi bem em maio, foi bem em junho, está bem em junho. Então, não vejo motivo para desligar. Tá? Um EA pode ser até beneficiado por essas situações. A gente só tem que estar de olho. Né? O Hulk Eurus HF abriu 2 ordens. Pode acontecer? Não, tem alguma coisa errada aí. Eles abrem uma ordem por vez apenas.
Mas antes do Covid, tinha-se a ideia de usar muitas estratégias não correlacionadas, quanto mais melhor. Agora usamos portfólios mais enxutos. E parece que vocês acham que o ideal seria por volta de 16 estratégias. Pergunto, depois dessa volatilidade passar, o mercado volta à sua normalidade? A ideia de aumentar a estratégia no portfólio continua? Sim, mas não muito. A gente, na época, não estava fazendo os devidos estudos de correlação com o Quant Analyzer, que é um software que estuda isso. Então, eu acho que os portfólios não estavam devidamente equilibrados. Hoje a gente está fazendo isso melhor. Então, a gente não pretende voltar a aumentar muito, de repente, pontualmente, algumas estratégias que eventualmente perderam performance agora nessa alta volatilidade, que volte a ganhar performance e tem uma baixa correlação, pode entrar, então a gente pode ver um pequeno aumento. Mas eu acredito que o aumento maior do número de estratégias vai vir com a adição de novas estratégias que a gente está desenvolvendo, principalmente para outros mercados. Tá? Vai vir o Puma, aí é um robô novo, seguidor de tendência, muito promissor para Forex mesmo, bem promissor, principalmente no GBP/USD e no EURUSD, e novas estratégias que estão em desenvolvimento para índice de ações, para ouro e para petróleo, principalmente. Né? Então, e depois vai vir aí ainda mais ativos para operar. Prata, soja e por aí vai. Então, ou seja, com essas novas estratégias em outros mercados, a gente deve conseguir mais estratégias não correlacionadas com essas atuais. E aí sim, a gente vai ver provavelmente se aumentar, talvez para 20 e poucos, 30 estratégias. Quanto mais melhor, mas tem que ser com baixa correlação. Antes a gente estava usando, eu acho, muita estratégia com alta correlação, a gente viu que isso não é tão bom, por isso a gente enxutou os portfólios. Alisson, qual portfólio tem potencial para manter uma curva mais estável? Caramba, o Hux HF estava lindo antes das intervenções do Banco Central Suíço, exatamente. Eu acho difícil. Os dois melhores portfólios acho que são o HF e o Top. O HF eu acho que tende a ser um pouco mais estável que o Top ainda. Né? A gente vê é mais suave um pouco, né? Eu acho que é o portfólio mais suave, é o HF. Marcelo, quem monta portfólios é eu ou são vocês dentro do pacote? Tanto faz. A gente tem portfólios prontos que a gente utiliza. E se você está começando, eu recomendo começar pelos nossos portfólios, porque naturalmente você ainda não tem experiência, provavelmente, para montar o seu próprio. Pelo menos para conta real, né? De repente, numa conta demo, você já vai brincando, já vai montando o seu próprio portfólio, mas o aluno tem total autonomia para usar os robôs que ele quer na conta dele, do jeito que ele quer, e a gente libera todos os nossos robôs. Então, ou seja, você pode indicar os comerciais que a gente testa, né? Então, teste e utiliza. Então, você tem total autonomia, mas a gente tem portfólios prontos, principalmente para começar. Você vai ver com o tempo, se você se tornar nosso aluno e tudo, que é importante você utilizar um portfólio que se adeque ao seu perfil de trader. Você só vai saber isso usando. Né? Mais ordem, menos ordem, mais drawdown, menos drawdown, tudo isso você só vai sentir na prática. E aí, de repente, você pode ir ajustando os portfólios para a sua personalidade de trader. Mas isso vai vindo com o tempo. Vou depositar meu dinheiro na conta real na próxima segunda. Alguma dica? Estou rodando só na conta demo por enquanto. Vamos lá. A gente vê, de um modo geral, que os portfólios fazem picos de alta e baixa, assim como a bolsa faz, como os ativos fazem, né? A gente está meio que num pico aqui, ó. Tanto que o HF está quase, chegou em ordem aberta, chegou a fazer um novo topo histórico ontem. De ordem fechada não, que está 44,89, ele chegou a 45,49. Tomara que tenha amanhã mais um dia positivo aí para fazer um topo histórico. Mas normalmente depois de um topo vem uma queda, depois de um topo vem uma queda, depois de um topo vem uma queda. Então o ideal acho que não é entrar num topo. Claro que a gente não tem certeza, pode chegar amanhã e depois de amanhã ser 2 dias ótimos. Mas eu esperaria pelo menos um dia mais forte negativo
ou uns 2 dias negativos para entrar. Tá? A gente vê isso aqui. Ó. Porque o que acontece? Você começou aqui, ó, dia 14 de abril. Você vê, está na demo, você vê que está indo bem, está indo super bem. Ah, vou para real. Você entrou no dia 14 de abril, você começou no drawdown, você só foi realmente entrar no lucro, ó, 96%, para você é zero, porque você começou naquele dia. Dia 11 de maio, quase um mês depois. Poderia ter sido muito pior, isso poderia durar 1, 2 ou 3 meses. Agora, quem começou aqui depois de um ferro no dia 23 de abril, ou mesmo aqui no dia 21, 22, já se recuperou muito mais rápido. Poucos dias depois já estava com um bom lucro, né? Então, acho que o momento ideal é depois de um ferro, tá? E eu fiz uma conta esses dias, por exemplo, aqui no top, a gente tem 60% dos dias positivos e 40% dos dias negativos, né? Então tem muito dia negativo, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vem de 2 dias seguidos positivos, ó, ontem e hoje. Melhor esperar um dia mais negativo, assim, para entrar. Tá? Tomara que não seja amanhã. Então, estou torcendo aqui para fazer um topo histórico mais bonito aqui. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Marcelo, fala mais do recovery, por favor. Recovery é aquilo que eu falei. É aquele A que faz aquela de ordem aberta, aquele drawdown todo. Ele faz preço médio. Ele está comprado, o mercado cai, ele vai comprando mais. Só que se o mercado continuar caindo, faz muito drawdown. A maior parte do tempo, em algum momento, ele reverte. E aí você comprou mais embaixo. Quando esse ciclo de ordens estiver positivo, ele fecha a ordem. Eu definitivamente não gosto disso. Tá? Mas eu poderia analisar esse robô? Deixa eu compartilhar a tela aqui. O Diego pediu. GBP a venda ou GBP Yen? É só GBP Yen? GBP USD e SD Yen, né? A gente roda esse robô, tá? Vamos lá. Na nossa conta teste. Deixa eu filtrar ele aqui. Deixa eu botar o depósito aqui para ficar mais... Então, 36% de lucro. Ele deu uma sambada aqui em março nessa alta volatilidade. Em dezembro também. Dezembro teve... Enfim, teve também aqui a questão da eleição no Reino Unido e tal, mas ele não chega a passar nos nossos critérios ó, de Profit Factor, de Expectancy. Só que aqui eu estou rodando junto o SDI em GBP/USD, normalmente a gente analisa separado.
Mas, então, não é um robô ruim, não. Não é um robô ruim, não. Tá? Mas, no momento, acho que tem outros melhores para a gente botar no portfólio. Então, o portfólio objetivo futuro passará por Forex mais commodities. Sim, Forex mais índices de ações, mais commodities. Tá? Provavelmente índice, depois de Forex, vai ser o mercado que a gente vai mais ter aço. E depois commodity. Commodity é o que vai ter menos, eu acredito. Pelo menos inicialmente. Marcelo, algum outro par para colocar no Ouro Sagef? Não. Marcelo, você falou que o Super Smooth sobe stop loss. Na verdade, não o Super Smooth. O Super Smooth faz isso, o Metafor faz isso, porque os outros não. Porque nem toda estratégia melhora com isso. A gente testou isso e a gente viu que em alguns outros robôs, Hook, por exemplo, é melhor não fazer isso. Então, a gente testou. Isso não é melhor para todas as estratégias. Muita gente no trading discricionário, manual, acha que subir stop é bom. Nem sempre. Às vezes é, às vezes não é. E a gente testou isso de fato para saber. Vocês pensam em liberar o Puma mais ou menos quando? Amanhã. A gente pretende liberar ele amanhã. Tá? Tanto já começar a rodar na conta teste, mas já vai estar liberado para todos os alunos também. Pegando esse gancho de correlação, qual sua análise do Quant quanto à correlação das estratégias? Em relação à correlação das estratégias, o Quant, para quem não sabe, é um portfólio quantitativo. A gente pega um software que se chama Quant Analyzer, ele faz todos os estudos de correlação e monta um portfólio sozinho, tá? Segundo a inteligência dele. A correlação é baixa, ele estuda tudo isso. Baixa no portfólio, ele pensa no portfólio como um todo. Por exemplo, se um vai bem e o outro vai mal ao mesmo tempo, ele tende a juntar isso, né? Então, minha maior preocupação com o Quant é um portfólio novo que a gente está testando, né? Na verdade, é mais ajustar os parâmetros para selecionar as estratégias, né? Porque a gente usa a ideia de momento, ou seja, pegar o que vem melhor nos últimos 4 meses e rodar no próximo mês. Então, às vezes ele pega estratégias não tão boas, mas que estão em um momento bom. Acho que vai ser interessante, acho que vai ser super interessante. Mas eu ainda não me sinto tão confortável com ele. Mas ele estuda bem as correlações, sim. Os commodities serão próprios também para índices e commodities serão todos elas próprios. Não tem nenhum comercial que a gente tenha achado bom para esses mercados. O Puma é M15 ou H1? H1. Todos os nossos CAs novos que vão vir. Na verdade, a gente vai ter que, provavelmente, a gente vai fazer uma mudança drástica, né? No nome. Né? A gente vai... O sucesso em Forex vai deixar de ser só Forex. Então, o sucesso em Forex que opera índice, que opera commodity, vai ficar meio confuso. E a mesma coisa, a gente tem um outro programa, que se chama Sucesso na Bolsa, que não vai ser mais só Bolsa, vai ter Forex, vai ter índice, vai ter commodity, vai ter tudo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, o sucesso em Forex, provavelmente vai se chamar sucesso com robôs, intraday, ou seja, os robôs que operam intraday, H1, M15, principalmente H1, inicialmente. E o sucesso na Bolsa vai se transformar no sucesso com robôs swing, ou seja, swing trade, mais estratégias de gráfico diário, nos mais diversos mercados também. Então, a gente vai realmente para outro nível, eu acredito, com portfólios multimercado. Tá? E olha que a gente está indo super bem só em Forex, né? Mas Forex é o mercado mais difícil de todos. Algumas commodities são bem difíceis também, mas é um mercado bem complicado, né? Acredito que índice vai ser muito bom de operar, petróleo vai ser bem interessante, ouro é um mercado difícil também. Ouro é um mercado complicadinho também, mas que a gente vai operar. Marcelo, essa ordem do SDN, deve ser do Metafor, né, com ganho grande que ainda está aberta, não abriu no meu top. Pode ser algo errado? Sim, tem algo deu errado.
ele opera com ordem pendente, definitivamente não é para perder ordem. Tá? Conta com $500, quantos robôs operam? Dá para rodar todos. A partir de $200 dá para rodar todos. Poderia analisar o robô Odin? Vamos botar aqui no Google para ver se eu acho isso aí. Tem um MyFactsBook aqui. Deve ser esse aqui, né? Não, porque esse aqui é 2011, né? Se puder me mandar o link. Não sei se é esse aqui. Deve ser esse aqui, né? Assim, ó, pessoal, se não tiver MyFactsBook, eu nem olho, tá? Esse negócio de mandar isso aqui, como é que eu vou saber se isso aqui é verdade ou não? Não consigo analisar os dados. Ninguém vai ver. Se o cara tem um robô bom, ele vai mostrar um MyFactsBook para vender o robô, entendeu? Se não tem MyFactsBook, é porque o robô não é bom, porque se fosse bom, o cara ia querer mostrar o resultado, tá? Ah, desculpa, eu não estava compartilhando tela. Mas eu acessei a página aqui e o cara, ele só coloca o statement da conta sem disponibilizar no FXBook. Então, normalmente tem coisa fake aí. É sacanagem, tá? Então, é ruim. Vou dar uma dica de graça, robôs de sucesso. Legal, Luiz Henrique, obrigado pela dica. Pode ser, porque a gente usa o sucesso, que é a nossa marca, né, registrada, investidor do sucesso. E, então, a gente usa normalmente sucesso, não, enfim, uma questão normal de marca social, o curso, os robôs, o programa, toda a nossa marca, né? Robôs de sucesso é legal, obrigado, pode ser uma boa. Esse robô vai poder operar S&P 500, sim. Vai operar S&P 500, vai operar Nasdaq, vai operar Dow Jones. Já estou dentro desse sucesso com o robô Swing Trade, onde coloco o meu nome. Legal, Alisson. A gente está trabalhando, né, nesses novos robôs. O sucesso na Bolsa tem uns robôs interessantes ali, já, para quem já é aluno, mas vão vir uma linha nova que praticamente vai desutilizar a passada, porque vai ser muito melhor. Então, logicamente, quem já é aluno vai receber todas as novas licenças, todos os novos robôs. E aí, assim que começar a ter os primeiros prontos, a gente vai abrir uma turma nova. A gente estava pensando em fazer isso mês que vem, mas a gente resolveu dar uma focada forte para dar um gás nessas estratégias que a gente está trabalhando aqui, que vai entrar no sucesso em Forex, né? Um novo aí, sucesso com robôs, talvez robôs de sucesso. No intraday, no próprio sucesso em Forex, né? Para índice e commodities, acho que vai agregar muito para a gente. Então, eu decidi priorizar isso aí. Tá? Então, a gente só deve ter, não sei, de repente, final de julho a gente consegue abrir o sucesso na Bolsa. Qual seria a análise que vocês fazem para montar um portfólio sem o Quant Analyzer? A gente basicamente eu pego estratégias que têm consistência, aqueles critérios que eu mostrei ali de aprovação, tá? Dou preferência às estratégias que operam mais e que tem uma equity curve muito suave. E aí estuda a correlação no olho mesmo, de ver, boto uma tela em cada um dos robôs. Os dias ruins são nos mesmos dias? Sim, não? Se sim,
a correlação é alta. Dá para fazer a correlação facilmente no olho, vendo os períodos bons e os períodos ruins dos robôs. Se a correlação é alta, eu escolho o que eu achar o melhor dos dois. Eu uso um só. E como já são robôs que a gente usa um tempo, a gente também acompanha as contas aqui, se eles costumam operar ao mesmo tempo. Tá? Idealmente é bom quando eles não costumam operar ao mesmo tempo. Ah, legal. O Vinícius deu uma ajuda aí para o Rubens. Bacana, Rubens. Desculpa, Gus, gostaria de analisar esse outro. Beleza, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. A Art Curve tá boa, tá bonita. Número de trades muito alto, muito bom. 9 pips, 19, mas com alta taxa de acerto, tá ok. Profit Factor passa, 1,28. Expectancy 2 passa, tá no limite, mas passa. Média de ordem 7 horas e 23 minutos. Resultado em pips muito bom. Aparentemente não tem a curva, a equity, né? Acompanha a growth, então significa que ele não fez um drawdown de ordem aberta, o que é muito bom. Me preocupa um pouco esse Open Trades Private, né? Ele não abrir as ordens de aberto, porque é bom olhar se não tem muita ordem ao mesmo tempo, se ele não faz grid, a gente vê facilmente por aí. E acaba que tem que olhar aqui no histórico, para ver se, por exemplo, quando ele fecha, ou quando ele ganha, ou quando ele perde, se as ordens são uma ordem de cada vez ou múltiplas ordens ao mesmo tempo. Múltiplas ordens ao mesmo tempo, a gente consegue ver que ele está fazendo uma espécie de grid, martingale, ou coisa assim. O lote, é bom ver se não está fazendo nenhum martingale. Me chama a atenção porque que uns é 0.01 e outros 0.06. Não sei se é questão de priorizar algumas estratégias ou não. Uma coisa me preocupa um pouco, não está o stop loss aqui. Eu não sei se ele não deixou disponível essa informação quando ele vai deixar um MyFX Book público, ou se a ordem não tem stop loss. Eu fico sem saber. Eu acho que ele tirou, porque quando está stop loss e a zero, aparece stop loss zero. Então, é importantíssimo operar com stop loss, né? E eu não tenho essa informação, o que me deixa um pouco preocupado. Mas aparentemente é uma ordem por vez, o que é um bom sinal. Tá? Você tem o link do robô, apesar que tem um nome aqui, eu vou botar no Google, mas se você tiver o link aí, que aparentemente é um robô que vale a pena a gente comprar aqui internamente para testar na nossa conta teste. Tá? Ele passa nos critérios, tem algumas coisas que deixa a gente com o pé atrás, como por exemplo, se ele vai por exemplo, se a gente bota para rodar e vê que ele opera sem stop, já chuta o balde. Vamos ver se a gente acha o link do site aqui.
Esse aqui já me preocupa, Traders Moon. Ah, eles usam o mesmo nome que a gente usa um nome plano Moon, né? Já fala aqui, ó, não faz martingale, averaging, hedging, né? Já é um bom começo. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ah, tá. O Moon é que aqui usa o princípio de martingale. Então, esse aqui a gente está fora. O que vale é o Sun, né? Martingale a gente nem olha, não quero nem saber. Realmente, minha única preocupação, não sei se é a mesma conta aqui, acho que se ele usa stop loss, não fica claro para a gente. Mas obrigado por compartilhar. Provavelmente eu vou analisar aqui com calma depois e vou comprar para a gente rodar na conta teste. Porque, enfim, se for bom, é mais um robô aí que a gente pode usar, né? Nessa conta com $500, utilizando todos os robôs, qual a média de porcentagem ao mês? Por exemplo, aqui você pegar o top, está com uma média de 36% ao mês, sendo que é uma conta que vai para risco. Né? O que a gente faz, por exemplo? Você pega $500, separa 100 para risco e opera com 100. Então, por exemplo, dá 36% em cima do 100. Né? Só para você ter uma ideia. Normalmente é assim que a gente faz. Tá? Tem uma live que chama Plano 5K que explica isso. A nossa meta é fazer aí 50% ao mês. Recentemente a gente está um pouco abaixo, mas indo muito bem, né? Se colocar o nome robô sucesso, depois me dá o crédito. Vai deixar. Legal. Legal, obrigado, Luiz. Por que alguns robôs rodam bem no backtest e na demo e quando na conta real se dá mal? Alguns por pequenas nuances, como é muito scalper, ordem muito curta. E aí quando tu bota o spread de conta real, o custo natural de conta real, o slippage, que é o atraso na ordem de conta real, mata. Essa é uma parte, mas a grande maioria chama uma coisa chamada overfitting. Ou seja, você super otimiza ele por passado, o backtest fica bonito, mas aquele não é um padrão de mercado que se repete, você bota para rodar em real, não vai bem. Tá? De uma forma bem resumida, isso é um tema altamente complexo, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. O mais fácil que tem é fazer um backtest que funciona. Uma coisa extremamente difícil é fazer um robô que funciona. Mandaram um outro robô aqui, um Malokai. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu botar aqui no... Por isso que eu estou mais acostumado. Nesse caso aqui, eu até sei quem é o Malokai do Rimantas. Ele usa um software que se chama... É o mesmo do Quant Analyzer que a gente lê, se chama Quant Strategy, Strategy Quant. E é tudo minerado, então normalmente são estratégias, às vezes vai bem por um tempo, mas depois vai mal, como dá para ver aqui, né? Então, bem clássico também de overfitting, né?
Vê que o retorno é muito baixo para o drawdown, sendo que aqui está em vários pares, né? Se a gente pegar... Mas vamos olhar aqui, por exemplo, o Euro-GBP. Duração das ordens 10 dias. E fica esperando uma reversão muito longa. Não me apetece. Está mal há muito tempo, fez o pico em maio de 2019. Enfim, não é algo que eu acho interessante, não. Conhece o RoboSat? Eu já ouvi falar, não lembro se talvez eu já tenha analisado. Porque o MyFlexbook dele mostra 200% quando você bota 100 no custom e depósito. Obrigado por ter respondido a pergunta. Porque é o seguinte, a conta tem $2.500, é uma conta de teste só, a gente roda tudo com lote mínimo, 0,01. Então, 0,01 para uma conta de $2.500 é muito pouco, a rentabilidade fica mínima e o drawdown fica mínimo. Eu simulo, quando eu boto custom 100, como se a conta tivesse $100, e aí ele me dá uma porcentagem como se a conta tivesse 100, entendeu? Então fica muito mais real. Vocês pensam em cripto também nessa onda nova do CS Forex? Cripto tem um problema de achar base de dados confiável, né? É um mercado muito novo. Mas eu tenho a impressão que cripto, para pegar movimentos grandes, pode ser interessante. Por a gente vai ficar um pouco mais para frente, tá? Não está no nosso radar para agora. Então, fazer um backtest utilizando o watchlist custo é mais confiável, não, já que os robôs estão rodando em conta real. Exatamente, analisar o resultado de conta real é bem mais confiável, porque é um resultado, como a gente chama de out of sample, ou seja, depois que ele foi desenvolvido de fato, né? Vocês têm robôs que rodam no MT5 operando na B3? Até tem, tá? No sucesso na bolsa. A gente roda lá atrás em vários índices, não só no mini índice do Brasil. A gente prefere rodar lá de fora, que a gente roda mini índice, S&P, Nikkei do Japão, DAX da Alemanha. É muito melhor do que rodar num único índice, diversifica, né? Mas vão ser substituídos por robôs bem melhores agora. E tudo a gente faz pensando em global. Porque no Brasil só tem mini índice e mini dólar, né? Então, lá fora a gente tem também mini índice, tem mini dólar e tem trocentos outros mercados, então eu só opero fora, né? Então a gente não vai fazer nada específico pensando em mini índice, mas eventualmente vai operar mini índice também. Mas nosso foco principal em termos de índice começa com os 3 principais índices americanos, né? S&P 500, Nasdaq e Dow Jones. Vejo muito mais oportunidade lá fora do que no Brasil. Fora que no Brasil as plataformas travam, é um desastre. Eu nem opero no Brasil, mas o feedback que todo mundo me passa é horrível. Marcelo, antes da crise você considerava 1.000 pips mês, porém rodava várias estratégias. Com esses novos robôs, você acha que iremos conseguir os 1.000 pips mês? Com os novos que serão adicionados, vamos ver, só na prática, né? Mas é capaz de tentar buscar. Tá? Atualmente, com um portfólio mais enxuto, pode dar num mês bom, né? Mas não em média. Marcelo, para quem usa os robôs próprios, como no meu caso, com qualquer valor em conta, começa a ficar viável reinvestir o lucro nos robôs comerciais? Qual dos reais comerciais deveria ser adquirido primeiro? Eu acho que vale, pensando no médio e longo prazo, vale a pena sim comprar os comerciais. Mesmo que você não tenha tanto dinheiro no começo, você só tem que ter uma expectativa de médio e longo prazo. Não tem expectativa de tirar o dinheiro dele muito rápido, se a sua conta é pequena. Eu fico sempre em dúvida entre o Diamond e o Wall Street, sabe?
O Diamond, eu acho que isoladamente é o melhor robô de todos. Porém, o Wall Street tem mais sequências, né? É realmente uma dúvida boa. Depende também muito de qual portfólio você prefere e tudo mais, para tomar uma decisão aí de escolha. Beleza? Legal, pessoal. É isso aí. Então, vamos que vamos. Para quem está operando aí, vamos torcer para mais um mês. Bom, não, o mês começou com o pé direito aí. Vamos torcer para continuar esse bom desempenho. Voltamos a fazer algum topo histórico ou coisa muito próxima disso. E nos principais portfólios. E é isso aí. Vamos que vamos. E ansioso aí para ver o Puma rodar na conta teste agora. E estamos trabalhando super empolgado aqui nos novos EAs para índices e commodities. Assim que a gente tiver notícias mais palpáveis e eles forem entrar na conta teste, a gente vai informando aí vocês. Tá legal? Então, é isso aí. Um grande abraço, boa noite, boas operações para todos e até a próxima. Valeu, valeu, obrigado pessoal. Miguel, Alisson, Márcio. E legal, boa noite, Diego, boa noite a todo mundo. Boa noite, Rubens, Fábio, Paulo, Aurílio, Wallace, boa noite.